Fushiguro Megumi é uma das maiores decepções de Jujutsu Kaisen. Ele nasceu com o potencial para se tornar um dos feiticeiros mais poderosos do mundo, contudo desperdiçou tudo com a sua mentalidade fraca e a sua falta de motivação. Porém, e se ele tivesse alguém que pudesse mudar esse jeito de pensar? Alguém que ensinaria exatamente o que ele deveria fazer. Bom, é sobre isso que falaremos hoje. Então, já se prepara e bora lá ver como que seria se Yuji Itadori de módulo treinasse Fushiguro Megumi em Jujutsu Kaisen. Para entender o impacto dessa timeline, a gente precisa primeiro entender o que deu de errado com o Megumi na história principal. Porque o Megumi não falhou por falta de talento, ele falhou por falta de mentalidade. O Gojo, o feiticeiro mais forte do mundo da atualidade, olhou para o Megumi ainda novo e disse com todas as letras que o Megumi tinha potencial para ser tão forte quanto ele. Mas a verdade é que o Megumi nunca acreditou nisso, e o motivo é trágico. O Megumi descobriu cedo que ele tinha uma carta na manga, uma Horaga, o Shikigami que nenhum usuário das 10 sombras na história conseguiu domar. E ao invés de ver isso como uma meta a conquistar, ele via como uma saída de emergência. Sempre que a situação ficava desesperadora, o plano do Megumi era invocar uma Horaga em um ritual de exorcismo, arrastar o inimigo para dentro junto e se sacrificar nesse processo. O trunfo dele era literalmente a própria morte. E galera, pensa no que essa mentalidade fez com ele. O Megumi passou a vida inteira se segurando, lutando sem muita vontade, porque ele sempre tinha aquela ideia no fundo da cabeça que se desse muito errado, ele usava uma Horaga e se sacrificaria. Ele nunca lutou para vencer, ele lutou para não perder, com a morte como último recurso. E isso limitou ele de um jeito brutal. Ele tinha realmente o potencial de um monstro, mas a mentalidade de alguém que já tinha aceitado de ser uma peça descartável. E é aí que mora a tragédia maior, porque no fim da história original, o Sukuna tomou o corpo do Megumi e mostrou pro mundo inteiro o que a técnica das 10 sombras realmente conseguia fazer. O Sukuna foi o primeiro a domar uma Horaga e a utilizar os poderes do Shikigami sem nem precisar invocá-los completamente. O poder sempre esteve ali, só estava na pessoa errada, utilizado da forma errada. E o Megumi virou prisioneiro do próprio corpo, assistindo o Rei das Maldições fazer com a técnica dele tudo o que ele mesmo poderia ter feito. E é exatamente esse problema que essa nossa timeline vem consertar. Porque a premissa aqui é uma variação temporal. Imagina que o Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen módulo recebe uma chance de voltar no tempo. Só que aqui nesse cenário, ele não vai querer mudar tudo com seus próprios poderes. Ele decide que tem outra pessoa que precisa desempenhar esse papel. Essa pessoa é o Megumi. Só que aqui a gente precisa parar e pensar em quem é esse Yuji do futuro. Ele não é mais um moleque impossível de 15 anos no começo da série. Ele é um veterano que lutou contra o Sukuna, possui técnica amaldiçoada reversa, dominou o Black Flash melhor do que ninguém e possui uma grande compreensão sobre a alma. Porém, o mais importante de tudo, ele tem uma coisa que ninguém mais tem. Ele viu o Sukuna utilizar as 10 sombras no auge absoluto. Ele assistiu o Rei das Maldições fazer com a técnica do Megumi coisas que o Megumi nunca imaginou. E isso significa que o Yuji do futuro sabe, na prática, o teto real que essa habilidade consegue alcançar. Dito isso, vamos assumir que a primeira coisa que ele faz ao voltar ao passado é ir diretamente falar com o Gojo, porque ele sabe que não poderia se esconder dos seus olhos. Nesse momento, ele explica tudo o que está acontecendo e o seu plano para transformar o Megumi em alguém cujo futuro vai ser muito melhor. O Gojo rapidamente aceita sem perguntar muitas coisas, mas sabe que o Yuji não está revelando tudo. Mas antes que pudesse questionar o seu aluno, o próprio Yuji admite que não pode falar, porque ele quer ver se o Megumi supera tudo o que vai acontecer apenas com treinamento. Afinal, só assim ele pode ganhar a autoconfiança necessária para se tornar um dos feiticeiros mais poderosos do mundo. Por fim, a última coisa que o Yuji do futuro pede é que o Gojo mantenha o Yuji do passado longe dele para que não tenha nenhum problema depois. Com isso, o tempo passa, e é aqui que a timeline fica interessante. O Yuji do futuro pode ensinar o Megumi todos os segredos que o Sukuna demonstrou. E quando esse Yuji chega e assume o papel de mentor do Megumi, a dinâmica entre os dois muda completamente. Porque, na história principal, o Yuji e o Megumi eram colegas, parceiros, quase irmãos. Mas nessa timeline, o Yuji é o mestre. Ele tem a autoridade da experiência, ele tem o carinho de quem já perdeu o Megumi uma vez e não vai deixar isso acontecer de novo. E por fim, ele tem um conhecimento exato do que o Megumi precisa para poder destravar. Diante disso, a primeira coisa que esse Yuji do futuro precisa consertar no Megumi não é a técnica, é a cabeça. Porque de nada adianta ensinar os segredos mais avançados das 10 sombras para alguém que no fundo já decidiu que vai se sacrificar quando a situação apertar. O Yuji do futuro reconhece esse defeito na hora, porque ele conviveu com o Megumi, ele sabe exatamente como o Megumi pensa e ele sabe que essa mentalidade de último recurso é o que segura o seu antigo parceiro. Então, a primeira lição é brutal e direta. O Yuji proíbe o Megumi de utilizar uma Horaga como carta na manga. Ele explica uma verdade que na linha do tempo original só foi ensinada tarde demais. Uma Horaga não é a sua saída, uma Horaga é a sua arma e, para ter uma arma, você não pode ter medo dela, você tem que domá-la. O Yuji conta para o Megumi que vai chegar um dia em que um ser será capaz de conquistar o controle absoluto sobre todos os Shikigamis. Obviamente ele não fala que será o Sukuna, mas falar com um ar de certeza que faz o Megumi até se arrepiar. O Yuji continua dizendo que o Megumi, com o coração que ele tem, com as pessoas que ele quer proteger, tem mais motivo do que qualquer um para dominar esse poder. Diante disso, finalmente o treinamento prático entre os dois começa e ele é focado primeiramente em controlar o que o Megumi já tem e ganhar experiência sobre os próprios poderes. O controle de energia amaldiçoada somada à utilização de vários
vários Shikigamis em conjunto é essencial para o Fushiguro nesse momento. E, à medida que os objetivos são alcançados e novos Shikigamis são domados, mais seguro o Megumi vai se tornando. E pessoal, o Yuji do futuro já planejava isso. A cada dia de treinamento, ele força o Megumi desde cedo a enxergar essa versão mais poderosa de si mesmo. Ele não deixa o Megumi se diminuir. E toda vez que o Fushiguro pensa, eu não consigo, o Yuji está ali para dizer, você não só consegue, como você foi feito para isso. E essa mudança de mentalidade é o que destrava tudo. Primeiro, o Yuji faz o Megumi domar o veado redondo, ganhando assim a possibilidade de utilizar a técnica amaldiçoada reversa no meio do combate. Agora, imposta essa habilidade, o Yuji também ensina o segredo por trás de manifestar o Shikigami parcialmente e graças a isso utilizar as suas habilidades da mesma forma que vimos Yuka Okkotsu fazer no futuro. Com isso, nós chegamos perto dos eventos de Shibuya e o Yuji não tem mais tempo para concluir o treinamento. Porém, ele acha que essa é uma ótima oportunidade para testar esse novo Megumi. Dito isso, assim que o Megumi é mandado para o campo de batalha junto com o Yuji jovem, eles se deparam com Jiro Awasaka, o usuário de maldição que possui a técnica inverter. No material original, o Megumi e Yuji derrotam ele bem rápido e depois se separam. O Yuji foi para a estação enfrentar o Chozo, enquanto o Megumi invadiu o domínio do Dagon. Só que aqui na nossa timeline, o Megumi não apenas invade aquele domínio. Agora que ele tem um pouco mais de conhecimento de técnicas de barreira e sobre os seus próprios Shikigamis, ele destrói a barreira externa e faz o domínio do Dagon colapsar. Diante disso, Nanami e Maki e Naobito são libertados e eles conseguem exorcizar a maldição antes do Toji chegar. Na sequência, com o Dagon morto, o Jogo aparece por lá e ataca o Megumi. Contudo, o Megumi já tinha sentido a presença da maldição e já havia invocado o veado redondo. Com isso, ele se cura rapidamente e acerta um ataque coberto de energia positiva que arranca o braço do Jogo. Diante dessa abertura, todos que estão ali não esperam e se preparam para atacar. O Naobito usa sua feitiçaria de projeção, mas quando estava prestes a acertar o Jogo, o Toji aparece, pega o Naobito pelo rosto e joga ele contra a parede. Ao mesmo tempo, o Toji pega a nuvem brincalhona que estava nas mãos da Maki e inicia uma luta direta contra a maldição. Obviamente, o resultado a gente não precisa nem comentar. O Jogo não tem a mínima chance de vencer e é exorcizado pelo Toji. Graças a esse acontecimento, o Yuji não recebe os 10 dedos do Sukuna e não perde o controle. Porém, o Gojo é selado da mesma maneira e o jogo do abate se inicia. O Kenjaku teve que adaptar a situação, mas não voltou atrás, pois ele sabia que iria chegar o momento onde o Sukuna iria ser libertado. Dito isso, nós chegamos no coração técnico dessa timeline, o momento em que o Yuji no futuro continua o treinamento do Megumi para que ele possa sobreviver ao jogo do abate. Aqui, logo de cara, o Megumi consegue dominar o boi perfurante, arma essencial que será utilizada para domar o General Divino. Por fim, o Yuji faz o Megumi ganhar acesso ao Tigre Funeral e com isso chegamos ao momento que todos estavam esperando, o General Divino, o Mahoraga. Na história original, nenhum usuário das 10 sombras na história jamais conseguiu passar por esse ritual de exorcismo. O único ser que conseguiu foi o Sukuna utilizando o corpo do Megumi. Mas como a gente sabe, o Sukuna não conta porque ele é uma anomalia do universo. Ou seja, obviamente, o Megumi do material original jamais seria capaz de juntar um poder tão ofensivo para conseguir dominar o Shikigami Supremo. Mas, nessa timeline, ele tem o Yuji do futuro. E o Yuji viu com seus próprios olhos o Sukuna utilizando esse poder. Ele também, depois de muitos anos, já entende o conceito do ritual de exorcismo. Ele entende que o Mahoraga se adapta a qualquer fenômeno e entende que o segredo é acabar com a luta em um único ataque. Então, em posse desse conhecimento, o Yuji elabora um plano. O Megumi vai invocar o boi perfurante do outro lado do Japão e fazê-lo correr em linha reta por alguns dias. Quando ele chegasse perto o suficiente da outra ponta do país, o Megumi iria iniciar o ritual de exorcismo e ao mesmo tempo invocar o elefante máximo em cima do Mahoraga. Diante disso, enquanto o Mahoraga se defende do elefante, o boi que acumulou uma quantidade absurda de energia acerta ele, fazendo o general explodir na hora. Com isso, pela primeira vez na história, um membro do clã Zenin conseguiu domar o Mahoraga. E, uma vez domado, o Mahoraga muda completamente o nível do Megumi. Porque esse Shikigami se adapta a tudo, a qualquer técnica, a qualquer fenômeno, até mesmo a existência do indivíduo, como nós vimos ele fazer em Jujutsu Kaisen Módulo na luta contra o Dabura. Ou seja, nós podemos afirmar que o Megumi finalmente virou o protagonista. Continuando então, eles partem para libertar o Gojo e o primeiro oponente do Megumi é o Regis Star. Graças ao seu treinamento com o Yuji do futuro, o Megumi entende rapidamente a técnica do Regis e já sabe o que precisa fazer. Só que ao invés de utilizar o elefante máximo e gastar muita energia amaldiçoada, ele usa o jato pressurizado de água com as suas próprias mãos, da mesma forma que o Sukuna fez na luta contra o Gojo. Diante disso, o Regis é pego completamente de surpresa e logo de cara é perfurado. Antes também que pudesse fazer qualquer outra coisa, o cão divino aparece por trás dele e arranca sua cabeça. Depois de derrotar o Regis, o tempo passa e o Sukuna percebe que não vai mais conseguir pegar o corpo do Megumi. Então ele faz a segunda melhor coisa que consegue. Ele fala a palavra Enchen, ganha controle do corpo do Yuji e devora todos os dedos que o Kenjaku e a Uraomi recolheram, fazendo o Yuji perder o controle momentaneamente. Ao mesmo tempo, o Kenjaku aparece e utiliza um feitiço que ele criou, um feitiço de aprisionamento de alma, fazendo com que o Yuji fique contido por mais algum tempo. Diante disso, o Sukuna não espera e já parte direto para sua forma da Era Heian para tentar vencer o Megumi, enquanto o Gojo não é libertado. Nesse momento, o Yuji do futuro aparece em cima de um prédio
prédio e fica observando. O Megumi, que foi tomado pelo choque, vê vários inimigos na sua frente e dá um sorriso porque dessa vez ele foi mais rápido. Pra falar a verdade, em um primeiro momento ninguém entendeu porque aquele pirralho estava rindo, porém quando percebem, já era tarde demais. O Sukuna rapidamente arregala o olho quando o general divino aparece da sua sombra e corta o Kenjaku no meio. A Uraumi ainda tenta partir pro ataque, mas antes que ela pudesse fazer alguma coisa, o Yuji do futuro aparece em sua frente em uma velocidade absurda e leva ela embora, dizendo que essa luta não é deles. Dito isso, a batalha principal começa. O Sukuna não perde tempo e já expande o seu domínio. O Megumi rapidamente entra na sombra do Mahoraga e deixa o general começar a luta. Pessoal, estamos falando aqui de um Sukuna de 19 dedos. Ele tem muito mais vantagem do que ele tinha lá em Shibuya na história principal. De qualquer forma, o Megumi também não fica parado. Enquanto o Sukuna está ocupado focando no Mahoraga, ele faz uma fusão do veado redondo e do tigre funeral e acerta o rei com um ataque envolvido em energia positiva. E quando o Sukuna tenta reagir, vários sapos voadores aparecem e usando sua língua prendem o braço dele. Claro que isso não ia durar muito, mas foi o tempo suficiente para o Megumi utilizar o Mahoraga para eles saírem do raio do alcance do Santuário Malevolente. Porém, o Megumi não contava com uma coisa: as chamas divinas. Depois de ter expandido seu domínio e usado todas as suas técnicas, o Sukuna concluiu os requisitos para usar a sua habilidade suprema. E com isso, ele lança sua flecha. Porém, antes do ataque conectar, uma esfera roxa colide com ela. Gojo Satoru havia sido libertado. Hana Kurusu, quando viu o Megumi lutando, correu até o rei no prisão e utilizou a escada de Jacó para libertar o feiticeiro mais poderoso do mundo. Com isso, eu não preciso nem dizer que a luta já estava mais do que definida. Mas calma, porque primeiro, o Megumi aproveita a oportunidade que o Gojo criou e expande o seu domínio. Pessoal, na história principal, o Megumi conseguiu manifestar o domínio dele, o Jardim das Sombras Quiméricas, mas de forma incompleta. Ele nunca conseguiu fechar a barreira de verdade. E eu acredito que o motivo do domínio dele ser incompleto está diretamente ligado à mentalidade que a gente falou. Ele não tinha a confiança, a clareza mental e a crença em si mesmo necessária para completar uma expansão de domínio. Como a gente sabe, o domínio é a manifestação mais pura da alma de um feiticeiro. E um feiticeiro que se segura, que se diminui, que já planeja se sacrificar, não consegue manifestar a própria alma por completo. Mas nessa timeline, com a mentalidade consertada pelo Yuji do futuro, com a confiança destravada, o Megumi consegue completar o Jardim das Sombras Quiméricas. E um domínio completo do Megumi é uma coisa aterrorizante. Imagina um espaço onde todas as sombras pertencem a ele, onde ele pode invocar Shikigamis de qualquer ângulo, onde ele pode se mover pelas sombras como um fantasma, enquanto o Mahoraga está atrás dele. Diante disso, o Sukuna, ao ser envolvido pelo domínio do Megumi, expande o seu próprio domínio mais uma vez, com a intenção de pegar tanto o Megumi quanto o Satoru. Só que, para o azar dele, o Mahoraga já havia se adaptado ao santuário completamente e com isso ele destrói o Santuário Malevolente. Ao mesmo tempo, o general aparece na frente do Sukuna e acerta ele com um ataque que mira diretamente no feitiço do Kenjaku que deixava o Yuji preso. Só que infelizmente o ataque não foi suficiente, justo na hora em que o Megumi chega no seu limite, fazendo todos os Shikigamis desaparecerem. Porém, o Gojo, que já estava esperando do lado de fora, aproveita a oportunidade e dá uma surra no Sukuna até o ponto em que o controle é perdido e o Yuji recobra sua consciência. Com isso, o Sukuna tinha sido derrotado, o Kenjaku morto e o jogo do abate tinha chegado ao fim. Ao ver isso de longe, o Yuji do futuro sorri porque ele sabe que seu objetivo foi completado. Ah, antes que eu me esqueça, ele ainda estava segurando a Uraumi, mas logo ele utiliza sua técnica e parte ela em milhares de pedaços. Diante desse cenário, o Yuji fica satisfeito. O seu grande amigo não era mais um fracassado que se achava inferior. O Megumi havia alcançado o topo do mundo Jujutsu e o Yuji mal podia esperar para ver o que o seu amigo iria continuar fazendo. E aí galera, quando você junta tudo isso, essa timeline responde uma das maiores frustrações de todo o fandom de Jujutsu Kaisen, o desperdício de Megumi Fushiguro. Porque o Megumi sempre teve tudo para ser o maior feiticeiro da sua geração. A única coisa que faltou foi alguém que acreditasse nele o suficiente para forçar ele a acreditar em si mesmo. A diferença entre o Megumi que vira o receptáculo do Sukuna e o Megumi que derrota o Sukuna não é poder, é crença. É ter alguém que olha pra ele e diz: você é mais forte do que você imagina e eu não vou deixar você desistir de si mesmo. O Megumi sempre teve a chave nas mãos, só faltou alguém pra ensiná-lo a usá-las. E aí agora, me conta nos comentários, você acha que o Megumi treinado pelo Yuji do futuro seria forte a esse ponto? E o mais importante, qual outro cenário como seria você quer ver nesse canal? No fim, se chegou até aqui, eu só te peço duas coisas: se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. E se você quiser assistir como seria se Gojo Satoru tivesse renascido 68 anos no futuro, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.